Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, hoje, edição São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Hoje é o Dia Nacional da Habitação. Vivemos o inverno brasileiro e chove em São José dos Campos, 15 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro exaltou a atuação da sua equipe no combate à pandemia. O presidente afirmou que não há no mundo quem tenha enfrentado melhor a Covid-19 do que o Brasil. O Brasil tem hoje mais de 112 mil mortes por Covid-19. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Metalúrgicos da GM irão votar proposta de PDV e layoff em São José dos Campos. Desemprego em julho atinge mais de 12 milhões de pessoas, aponta a pesquisa. Autoescolas têm dificuldade de marcar provas práticas para novos alunos no Detran. Menino de 5 anos fica ferido após cair do primeiro andar de um hotel em Campos do Jordão. Taubaté realiza amanhã o dia D de vacinação contra o sarampo. Jacareí recebe inscrições para o curso Gestoras da Moda. São Paulo tropeça de novo e Santos vence fora de casa no Brasileirão. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre mais uma decisão do Supremo se metendo no Poder Executivo. E vou resumir para vocês um encontro de que eu participei no YouTube com os 4 maiores juízes brasileiros. Eu fui participante, eu não fui mediador, fui muito honrado com isso. Modesto Carvalhosa, o Ives Gandra Martins, o desembargador Carlos Thompson Flores e o professor Adilson Dallari, sobre o Supremo. É uma discussão muito rica e que fica todo mundo torcendo que o Supremo não estique a corda demais, porque está causando já uma insegurança institucional. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. 7h01. Repita. 7:01. As autoescolas tiveram autorização para voltar às aulas presenciais, marcar provas práticas e até cadastrarem novos alunos. Porém, alguns empresários da região relatam dificuldades com o sistema online do Detran. O órgão responsável pelas autoescolas da região relata que as empresas que conseguiram retornar às aulas presenciais não conseguem marcar os exames médicos e até provas práticas. Foi encontrado problemas no sistema que invariavelmente está fora de operação. Por nota, o Detran disse que está atento a possíveis instabilidades no sistema e tem feito ajustes para aprimorar ainda mais os serviços oferecidos. Ontem, um menino de 5 anos ficou ferido após cair do primeiro andar de um hotel no bairro do Capivari, em Campos do Jordão. Ele foi socorrido, levado consciente ao pronto-socorro da cidade e depois transferido para o Hospital Regional de Taubaté. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, atendeu a vítima. A Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência. O Hotel Leão da Montanha informou que a criança caiu da janela do restaurante que acionou o resgate para socorro e que presta apoio à família. Depois de pedido realizado pelo Instituto Butantan, o governador de São Paulo, João Dória, protocolou ofício ao Ministério da Saúde pedindo verba para a produção da Coronavac. Esta é a vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. Dória enviou ofício para o general Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde. O governo federal, em especial o presidente Jair Bolsonaro, já menosprezou a vacina paulista. O governador afirmou que 5 milhões de doses da Coronavac serão produzidas
produzidas entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021. A verba pedida é de R$1 bilhão. Os estudantes que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas regulares do programa Universidade para Todos, o ProUni, terão um resultado divulgado na próxima segunda-feira. De acordo com o Ministério da Educação, a lista de espera será única para cada curso e turno de cada local da oferta. Não haverá classificação por cotas. Os estudantes que forem pré-selecionados para receber a bolsa devem comparecer às instituições de ensino até o dia 28. Quem não comprovar os dados será desclassificado. Agentes penitenciários apreenderam drogas e celulares pela terceira vez nesta semana no Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgar Magalhães Noronha, o PEMANO, em Tremembé. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, um agente flagrou um homem com mochila tentando pular o muro para dentro do presídio. Uma equipe foi acionada e prendeu o homem. Na mochila foram encontrados quase 1 quilo de maconha, 200 gramas de cocaína e 2 celulares. O homem e os materiais foram levados para a delegacia. Como assim, né? Pulando o muro com... Já cai dentro da cela, né? Fica mais fácil, né? Pula o muro e já tá lá dentro, né? Daí, conclusão, né? A confusão tá dada, né? Pronto, né? Daí prende o sujeito, leva pra delegacia e volta para o presídio, né? Onde vai lá cumprir a pena lá e a mercadoria, claro, fica na delegacia. Enquanto muitos tentam pular para fora. Pra fora, é verdade. Ele volta pro presídio sem a mochila. Sem a mochila. Segundo Arnold Barnett, professor do Mitch Sloan School nos Estados Unidos, as chances de se contaminar com a Covid-19 em um avião com passageiros usando máscara é de 1 em 4.300 possibilidades. Em entrevista à CNN norte-americana, o especialista afirmou que as aeronaves modernas conseguem renovar o oxigênio a cada 2 ou 3 minutos. Os filtros de ar também conseguem reter 99,9% de partículas do ar. As companhias aéreas têm como protocolo desde o início da pandemia que máscaras sejam utilizadas. Além de checagem de temperatura, higienização intensiva das cabines e pouca movimentação durante o voo. Ainda faz parte do protocolo de algumas companhias o distanciamento social, deixando assentos intercaladamente vazios. Isso pode contribuir para a menor taxa de contaminação. Em ato publicado no Diário Oficial da União, o presidente Jair Bolsonaro promulgou 2 artigos anteriormente vetados por ele próprio. Um deles é sobre a regulação da telemedicina no Brasil durante a crise causada pelo novo coronavírus. Um dos dispositivos revertidos pelo Congresso e restabelecidos por Bolsonaro determina que, durante o estado de calamidade pública motivado pela pandemia, serão válidas as receitas médicas apresentadas em suporte digital. Desde que possuam assinatura eletrônica ou digitalização do profissional que realizou a prescrição, sendo dispensada sua apresentação em meio físico. Após ter vetos derrubados pelo Congresso, o presidente Jair Bolsonaro também promulgou que, após o fim do estado de calamidade, competirá ao Conselho Federal de Medicina a regulamentação da telemedicina. Eloy, escureceu, hein? O tempo aí, pelo jeito, vem chuva das grandes por aqui, né? Mais do que isso, como estão as nossas estradas que cortam o Vale do Paraíba? Vamos detalhar aqui agora, Clemente. Estradas. Olha, você ganha um doce de abóbora se você adivinhar como está a situação para o motorista de Jacareí em direção à Via Dutra neste momento. Ah, tranquilo. Sossegado, claro, né? Sossegado. Não ganhou o doce. Imagina. A gente brinca, né? Mas infelizmente é uma situação que se repete todos os dias. Motorista ali pela Getúlio Vargas em direção à Dutra no sentido Rio de Janeiro já tem lentidão neste momento por conta do excesso de veículos. Agora, tirando esse trecho aí, a região de São José dos Campos e Jacareí pela rodovia Presidente Dutra, lógico, o tempo está muito fechado, as pistas estão molhadas, a visibilidade fica bastante prejudicada, mas em relação ao trânsito até que está fluindo bem. Agora, a partir de Guarulhos, aí no sentido São Paulo, a situação tá difícil. A gente tem trânsito lento agora pela rodovia Presidente Dutra no quilômetro 209 na pista expressa e tem pelo menos 3 pontos de lentidão pela pista marginal, 219 e 223 na altura de Guarulhos e 227 já na chegada a São Paulo, aí pela pista marginal da rodovia Presidente Dutra. A rodovia Ailton Senna também tem trânsito lento agora do quilômetro 24 até o quilômetro 20 no sentido São Paulo, sentido capital, tempo encoberto bastante fechado também. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue também com tempo nublado, fechado, mas o trânsito flui normalmente. Rodoanel Mário Covas, ali no trecho sul, nesse momento também tem trânsito normal. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, trânsito bom, mas tem tempo nublado
nublado, tem pistas molhadas, inclusive tem um trecho aí, logo depois de São Luís do Paraitinga, Isso. que tem uma saída que o pessoal vem do acostamento, ou de uma chácara, ou de uma fazenda, não sei, enfim, é um trecho que vem de terra e esse barro tá pegando um pedaço da pista. Então o motorista tem que tomar cuidado, porque além da chuva, aquele barro na pista realmente é muito Eu perigoso. acho que é um retorno que tem você entrar na rodovia que liga até São Luís do Paraitinga. É, um pouco depois. Um pouco depois da entrada. Já quase no finalzinho ali do trecho de Planalto. E é uma parte que dá para ver claramente que o pessoal sai daquela parte de terra, então tá bem complicado, viu? Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas também, segue com tempo chuvoso, com pistas molhadas, tem neblina em vários trechos, inclusive aí na chegada a Campos do Jordão. Por isso, claro, o trânsito, a atenção redobrada do motorista, mas o trânsito flui bem. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto, mesma coisa. Tem tempo nublado, tem garoa, tem pistas molhadas, trânsito tá livre, mas no trecho de Serra a gente tem pare e siga por conta das obras de duplicação e a mesma situação. Tempo nublado, garoa, pistas molhadas, ou seja, motorista, você vai pegar a estrada hoje pela manhã, vai com calma e com muita atenção. Eloy Moreno informando muito bem aos motoristas que estão aí rodando pelas ruas aqui, as avenidas, rodovias, estradas da região, né, Eloy? É importante isso, porque o momento é realmente perigoso. Hoje tem que tomar muito cuidado. 7 horas, 9 minutos. Repita. 7 e 9. Taubaté realiza amanhã o dia D de vacinação contra o sarampo. O mutirão de vacinas acontecerá das 8 da manhã às 5 da tarde. O público-alvo da vacina são pessoas de 6 meses a 29 anos, conforme o calendário vacinal vigente. E pessoas de 30 a 49 anos que devem tomar uma dose da vacina, mesmo que já tenham sido imunizadas anteriormente. Vale lembrar que as pessoas devem levar o cartão SUS no dia da vacinação em Taubaté, para que a aplicação possa ser registrada. Uma cerimônia de casamento na modalidade drive-in foi transmitida em um telão com direito a padre, noivos e músicos, com o som captado por uma frequência de rádio. O lugar comportaria 200 automóveis, mas para reforçar o distanciamento entre as baias, a lotação foi de 70 carros. O casamento de Kelly Duarte e Anderson Oliveira, o Meto, aconteceu em São Paulo. No palco, apenas os noivos, madrinhas e padrinhos e, é claro, o padre. O uso de máscaras para os convidados foi obrigatório. A noiva pôde fazer um zigue-zague entre os carros, dançar e chorar como em um casamento tradicional. Será que teve bolo ou não? A hora. 7 horas 10 minutos. Repita. 7 e 10. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Agora o Detran é digital e os principais serviços passaram para o Super App do Poupa Tempo. Transferência de veículo, segunda via da habilitação, licenciamento, registro de veículo e muitos outros serviços. É o Detran dentro do novo Super App do Poupa Tempo Digital. Um Detran digital na mão de cada cidadão. O Detran agora é digital. Se precisar sair, use máscara. Governo de São Paulo. Jornal da Manhã. Preservar as florestas é conservar todas as formas de vida. Nós, da Suzano, criamos o Floresta Viva para promover atitudes conscientes e responsáveis, visando prevenir incêndios florestais nas áreas das comunidades vizinhas e da nossa empresa. Por isso, caso você perceba alguma atitude irresponsável ou criminosa contra as florestas, ligue para 0800 771 1418. Vamos juntos proteger a natureza. Suzano. Jovem Pan. Quem faz diferente, quem não tem medo de desafios, é disso que a humanidade precisa. De pessoas que questionam, que sabem exatamente aonde querem chegar. A gente desenha uma nova ideia para aquilo que esperamos e acreditamos. E então vemos a solução ganhando vida. Colégios Univap. Matrículas abertas para o ensino fundamental, médio e técnico. Colégios Univap. Humanização faz a diferença.
Rádio Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18 mil BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Jovem Pan. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Pro. Se você quer economizar com energia, chame a PS Pro. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Pro? Seja noite, seja dia, chame a PS Pro e não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, 7h14. Repita. 7h14. Um vídeo que está circulando na internet mostra mais um episódio das famosas carteiradas no Rio de Janeiro. Dessa vez, uma mulher loira, branca e sem máscara, aparentemente embriagada, diz ser filha de poderoso e xinga com palavrões os homens que estão em um ponto comercial no Leblon. Vocês mexeram com a mulher errada, eu sou filha de homem poderoso, diz ela em tom agressivo. Um rapaz que parecia conhecê-la, a puxa, coloca a mulher dentro de um carro e segue viagem. Até o momento, nenhuma das pessoas que aparecem no vídeo foi identificada. Sem comentários, né? Um pesquisador de segurança, Bob Diachenko, descobriu que um banco de dados contém informações sobre 235 milhões de usuários do YouTube, Instagram e TikTok na web. Entre as informações estavam nome completo, idade, gênero, informações de contato, imagens de perfil e estatísticas sobre o número de seguidores. Todas as informações são públicas e parecem ter sido compiladas por um scrapper, ferramenta que faz a coleta automatizada de informações em uma página. Em uma declaração, a Deep Social, responsável aí pelos dados, lembra que as informações nos bancos de dados são públicas e estavam disponíveis a qualquer um com acesso à internet. O pesquisador de segurança Diachenko é o mesmo que em 2018 encontrou um banco de dados da Fiesp com informações sobre 35 milhões de brasileiros. São 7h15, 7h15, pais atrasam vacinas e gestantes deixam de fazer pré-natal por receio de contrair a Covid-19. Pediatras acreditam que muitas crianças deixaram de receber vacinas importantes para a idade durante a pandemia de Covid-19. A redução da imunização foi apontada por 73% dos profissionais ouvidos em uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Federação Brasileira de Associação de Ginecologia e Obstetrícia. O principal motivo na avaliação de 70% dos médicos é o medo das famílias de se contaminarem durante o atendimento presencial. Na pesquisa, 82% dos profissionais relataram aumento das consultas por telefone, aplicativo ou outro meio de comunicação à distância. Além disso, 88% dos pediatras afirmaram que sentiram alterações no comportamento das crianças nos últimos meses. Em entrevista à Agência Brasil, a presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Luciana Rodrigues Silva, disse que o isolamento social contribui para o aumento da irritabilidade, perda de atenção e maior tempo na frente do celular ou do computador. Ela recomenda que, para evitar que as crianças fiquem obesas, os pais as envolvam em atividades. A especialista também alertou para a importância das vacinas para que não ocorra aumento dos casos de doenças que estavam controladas ou até eliminadas. Entre os ginecologistas e obstetras ouvidos no levantamento, 52% perceberam atraso nos exames pré-natal de gestantes. De acordo com os médicos, 8% das mulheres simplesmente deixaram de fazer os procedimentos durante a pandemia.
Os exames são fundamentais para prevenir problemas na gravidez e assegurar um parto seguro para a mãe e o bebê, alertam os especialistas. A pesquisa foi feita de forma online e ouviu 1.525 médicos de diversas regiões do Brasil. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E esta sexta-feira será de tempo nublado, com chuva em toda a região. As temperaturas mínimas seguem em baixa e as máximas também. Neste momento temos 15 graus e a máxima hoje em São José dos Campos e Jacareí não deve passar disso. 15 graus. Vai ser uma sexta-feira gelada. Tá sendo já, né? Está sendo. 7h18. Repita. 7h18. A taxa de desocupação cresceu de 12,4% para 13,1%, atingindo 12 milhões de pessoas em julho. No mês, mais 438 mil pessoas ficaram sem emprego. Se comparado a junho, a população ocupada caiu para 81,5 milhões de trabalhadores. Os dados são da PNAD Covid-19, divulgada pelo IBGE. Segundo a pesquisa, dos 9,7 milhões que estavam afastados do trabalho, 6,8 milhões informaram que o motivo era o distanciamento social. A pesquisa apurou ainda que entre os que não estavam afastados do trabalho, 8,4 milhões trabalhavam de forma remota, que representam 11,7% da população ocupada que não estava afastada. O ex-presidente Lula afirmou que é plenamente possível que o PT não tenha candidato à presidência em 2022. Ele fez comentário ao ser indagado sobre a situação da Argentina, na qual a ex-presidente Cristina Kirchner aceitou ser vice na chapa de Alberto Fernandes e venceu as eleições. Segundo Lula, é plenamente possível que o PT não tenha candidato à presidência. O PT pode ser candidato a outra coisa. Isso é plenamente possível, afirmou. Lula, contudo, afirmou que o PT é o maior partido de esquerda da América Latina. 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Um dia saudável para você e sua família sempre começa com produtos Cooper. A pureza do leite pasteurizado, o sabor do queijo Minas fresquinho, do requeijão, dos iogurtes e da manteiga que derrete no pão estão nos melhores pontos de venda e também podem chegar todos os dias na porta da sua casa. Ligue para 2139-2230 e o SDC, o serviço domiciliar Cooper, entrega tudo fresquinho para você. Faça o cadastro pelo telefone 2139-2230 e comece o dia em muito boa companhia. Leite Cooper. Jornal da Manhã. Na região central de São José, Libertar Residencial Vila Maria. Apartamentos de 2 quartos, varanda com churrasqueira e muito lazer. Aproveite condições imperdíveis de lançamento. Financiamento pela Caixa, com registro e ITBI grátis. Sua vida pede, você realiza. Acesse libertarresidencial.com.br. Informações 12-99639-9070. Realização SI América. Consulte condições. Jovem Pan. Dê o play na sua preparação para o Enem e vestibulares com o curso pré-vestibular semi-online do Objetivo. Aulas ao vivo com a mesma qualidade do curso presencial. Participe! Aulas abertas de 24 a 28 de agosto. Descontos especiais no simulado online dia 29. Inscreva-se gratuitamente em objetivo-sjc.com.br. Informações 3921-6206 ou 3941-3662. Pré-vestibular online é no Objetivo Aquários Panorama. Jovem Pan. O mundo criou uma sociedade mais dinâmica com novas necessidades e dificuldades. Por isso a tecnologia faz parte da nossa vida. A Max Líder oferece tecnologias que garantem a tranquilidade de sua indústria, comércio ou residência. Especializada em planejar sistemas de segurança personalizados com câmeras IP, sistema NVR, cercas elétricas e alarmes. Max Líder. 12-98312-1234. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h22. Repita. 7h22.
O ex-marido de Priscila Gonçalves, Almeida da Silva, encontrada morta, carbonizada dentro do carro dela, foi preso em São Paulo. Ele não aceitava o fim da relação e é o principal suspeito pela morte da professora de São José dos Campos. O homem nega ter cometido o crime. De acordo com o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, ele foi preso no bairro de Hermelino Matarazzo, em São Paulo. A delegada Magali Seleguin Vaz, da primeira delegacia do DHPP, disse que ouviu o homem em depoimento prévio e que ele será interrogado semana que vem. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, defendeu o pacote de ajuste fiscal enviado à Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele foi questionado sobre o dispositivo da proposta que determina o repasse de superávites financeiros de autarquias e fundações ao Tesouro Estadual. Dória afirmou que a medida não irá prejudicar as universidades. O pacote foi anunciado na semana passada como resposta à previsão de déficit bilionário nas contas públicas em 2021. A proposta da devolução de recursos por parte das universidades e fundações foi uma das mais contestadas na Alesp, ao lado de algumas proposições de privatizações. O Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, Curta, Kinofórum, chega à sua 31ª edição com 212 filmes produzidos em 46 países. A programação neste ano será online entre hoje e 30 de agosto, de forma gratuita. Para a criadora e diretora do festival, Zita Carvalhosa, a realização do festival de forma virtual foi grande desafio e uma oportunidade para ter um público maior. A diretora destacou que a diversidade é pauta fundamental do festival há anos, o que se aplica também a esta edição. Os filmes, as lives e demais atividades virtuais serão acessíveis no endereço kinoforum.org.br ou nos aplicativos INNSAEI.tv INNSAEI.tv. Vamos agora aos indicadores econômicos. O índice Dow Jones Industrial nos Estados Unidos fechou em queda de 0,7%, aliás, 0,07% a 27.690 pontos. O Nasdaq em alta também, 0,54% no dia, chegando aos 11.206 pontos. No Brasil, o euro cotado a R$ 6,63, com alta de 0,82%. Dólar comercial teve alta de 1,19%, fechou o dia cotado a R$ 5,59 na venda. É o valor mais alto desde o último mês de maio. Aliás, o Banco Central teve que intervir ontem por conta da alta do dólar no Brasil. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em alta de 0,28% a 101.138 pontos. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, agora 7h25. Repita. 7h25. E vamos à boa notícia do dia com Robson Soares. Bom, Jacareí recebe hoje inscrições para o curso de Gestoras da Moda, voltado a mulheres de baixa renda que visam uma independência financeira. São oferecidas 60 vagas no total. O objetivo deste projeto é qualificar mulheres na área de moda. São oferecidas aulas sobre controles financeiros, produtividade, vendas e divulgação. As aulas e cursos serão oferecidos em ambientes virtuais. Para esclarecer dúvidas, basta ligar para o 3955-9176, 3955-9176. Trabalhadores da General Motors irão votar na próxima semana as propostas da empresa para a abertura de um plano de demissões voluntárias, PDV. Além do PDV, a prorrogação de suspensão temporária dos contratos, layoff na fábrica de São José dos Campos também será discutida. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a votação será online com início às 8 horas da manhã de segunda-feira e término às 4 da tarde de terça-feira. O sindicato afirma que negocia com a GM medidas para a preservação dos empregos diante da crise causada pela pandemia. Caso a proposta de PDV da GM seja aprovada, o plano será aberto a trabalhadores de todas as áreas da fábrica. Os benefícios variam de acordo com o tempo de serviço de cada funcionário na montadora. O Supremo Tribunal Federal determinou ontem a suspensão imediata da produção de relatórios com informações sobre servidores e professores chamados antifascistas por setores de inteligência do Ministério da Justiça. Votaram pelo fim da prática a ministra Carmen Lúcia, os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. O único ministro a votar pela rejeição do processo que quer barrar os relatórios foi Marco Aurélio Melo.
O placar final foi do julgamento em 9 votos contrários à produção a 1. A Rússia já está negociando a produção da vacina contra a Covid-19 em alguns países, incluindo o Brasil. Cientistas russos responsáveis pelo desenvolvimento da Sputnik V, que obteve um registro provisório no início deste mês, afirmaram que ela será testada em massa nos próximos dias. Segundo os cientistas, a prioridade dos russos será de negociar com países que queiram produzir o imunizante e tenham capacidade para tanto. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, 7h28. Repita. 7h28. Dor crônica compromete o sono e aumenta a ansiedade. Problema atinge 1/3 da população. Sentir dor com frequência aumenta o risco de desenvolver depressão e ansiedade, interfere no humor e muitas vezes compromete as atividades diárias. A dor neuropática é responsável por quase 1/3 dos casos crônicos, que acometem principalmente as mulheres. A neurologista Elizabeth Bilevicius, líder médica da Upjohn, divisão da Pfizer focada em doenças crônicas não transmissíveis, explica que dores são essas. Dentro das dores neuropáticas, as dores mais frequentes são as dores mistas, na verdade, onde tem um componente neuropático e muscular, como é o caso que a gente chama de lombociatalgia, quer dizer, uma dor que começa na região lombar e existe uma compressão nervosa da divisão do nervo ciático. Existem as dores mais periféricas, como o que nós chamamos de polineuropatia periférica, as lombalgias, que sem sombra de dúvida são as mais frequentes na nossa sociedade, as dores articulares, que também são muito frequentes, e dores generalizadas, como a própria fibromialgia. Como a intensidade varia de pessoa para pessoa, a dor pode ser incapacitante e exige a identificação da causa, explica o neurologista Rogério Adas. 2 pacientes que têm o mesmo tipo de problema, por exemplo, 2 pacientes com fibromialgia podem requerer tratamentos e abordagens diferentes. De qualquer forma, as dores crônicas, o seu tratamento está baseado em um tripé que envolve o tratamento farmacológico, com fármacos que agem no sistema nervoso central, abordagens de reabilitação e de movimento, cinesioterapia, fisioterapia orientada, práticas físicas as mais variadas, que vão desde RPG, pilates, várias terapias mente-corpo, que envolvem controle de respiração e de postura, como o yoga, o tai chi, entre várias práticas orientais, podem ser oportunos paciente a paciente. O médico destaca como o distanciamento social impactou os pacientes com dor crônica. Muitos pacientes tiveram que interromper práticas físicas, práticas de reabilitação, fisioterapia, ou mesmo trabalhos de condicionamento físico. E isso, por si só, é um fator de deterioração da condição clínica. O medo e a ansiedade, eles caminham juntos, e esse é um dos fatores desencadeantes de dor. Então nós temos visto em nossos pacientes com dor crônica algum agravamento de sintomas associados a transtornos psicocomportamentais, como os transtornos fóbico e ansiosos que o momento atual propicia. O especialista recomenda não abandonar práticas que aliviam as dores, como atividades físicas que podem ser feitas em casa e com orientação online. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, 7h31. Repita. 7h31. O Memorial de Madre Maria Teresa do Jesus Eucarístico foi inaugurado em São José dos Campos. O local será aberto para visitação após a pandemia. A inauguração aconteceu após uma missa com Dom José Valmor César Teixeira, bispo da Diocese de São José dos Campos. O processo de recuperação do prédio, catalogação e conservação do acervo foi iniciado em janeiro. Também participaram do processo arquitetos religiosas e colaboradores do Instituto das Pequenas Missionárias. O memorial contará com uma segunda fase, ainda sem data prevista para conclusão. Na segunda fase está prevista uma ampliação do acervo em exposição. O Memorial de Madre Maria Teresa do Jesus fica na Rua Major Antônio Domingues, 244, no centro de São José dos Campos.
São Paulo e Bahia empataram por 1-1 na noite de ontem no Morumbi, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time visitante esteve muito perto de vencer, depois de abrir o placar no primeiro tempo com um gol de Rossi. Mas os donos da casa, na base da insistência, conseguiram igualar aos 39 minutos do segundo tempo. No domingo, o São Paulo volta a campo contra o Sport, fora de casa. Em noite de chuva, na Ilha do Retiro, Sport e Santos fizeram uma partida equilibrada, mas o Peixe levou a melhor graças à estrela de Marinho. O rubro-negro criou as melhores chances do primeiro tempo, quando inclusive teve um gol anulado por impedimento. Só que o Peixe voltou mais agressivo do intervalo e garantiu o triunfo por 1-0 com um golaço do seu camisa 11, Marinho. O Santos tem clássico no domingo, encara o Palmeiras fora de casa pelo Brasileirão. Bayern de Munique e PSG entram em campo neste domingo para disputar o principal título do futebol europeu. Do lado alemão, um jovem canadense vem se destacando e está ansioso para enfrentar Neymar. O canadense de 19 anos está em sua segunda temporada no Bayern. Davis travou o duelo com seu ídolo Messi nas quartas de final. Bayern de Munique e PSG se enfrentam neste domingo às 4 da tarde em Lisboa pela grande final da Liga dos Campeões. Cerca de 500 mil beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS em todo o país começam a testar a prova de vida por biometria facial. Nos próximos dias, segurados selecionados pelo órgão começarão a ter acesso ao sistema de reconhecimento facial. A prova de vida digital será feita nos aplicativos do governo digital meugov.br e Meu INSS com o uso da câmera do celular do cidadão. Como se trata de um projeto piloto, o ícone para a prova de vida digital só estará disponível para os usuários escolhidos. A partir de hoje, o INSS fará contatos com os segurados por SMS, e-mail e telefone, convidando para a iniciativa. Para evitar fraudes, o órgão informa que enviará a cada beneficiário um SMS identificado. Quem tiver dúvidas pode ligar para o número 135 e conferir se a notificação é verdadeira. 7h34. Repita. 7h34. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades, com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12-3797-8500. Policlin Sul, há 15 anos atendendo com excelência na região sul. Jornal da Manhã. Você tem mais um motivo para aproveitar as ofertas da Japonesa Pisos. Agosto é o mês dos pais. Surpreenda quem você ama. Comece a obra tão sonhada pela família, aproveitando preços imperdíveis. Pisos, porcelanatos, louças e muito mais. Venha para a Japonesa. Visite uma de nossas lojas em São José dos Campos, Avenida Barão do Rio Branco 642, Jardim Esplanada. E na Avenida Nair Toledo de Mira, 4210, Jardim Paulista. Jovem Pan. Escolha uma escola que abra as janelas para o seu futuro, mas que, acima de tudo, valorize a sua jornada de aprendizado, que te ajude a construir novas conexões de conhecimento, que te receba como você é e aproveite todo o potencial que tem. O Colégio Teófilo Rezende oferece uma formação sólida, mas também humana. Matrículas abertas do berçário ao 9º ano do ensino fundamental. Vagas limitadas. teofilorezende.com.br. Muito mais que um aluno, muito mais que uma escola. O Auá Gastronomia comunica com muita felicidade que está de volta, com a qualidade que você já conhece. Atendimento de segunda a sexta no almoço e delivery todos os dias, das 11 às 22h30. Saboreie as delícias do Auá. Pedidos 3942-1197 ou 991347708. E se preferir, peça pelo iFood ou 99 Food. Auá Gastronomia. Satisfação e qualidade garantida. Rua Madre Paula de São José, 318, Vila Ema. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
7h37. Repita. 7 horas 37 minutos. Há 30 anos, o economista e vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, do PT, defende a criação da renda básica universal, o programa de transferência de renda para todos os habitantes do Brasil, independente da origem ou classe social. É um direito de toda e qualquer pessoa, vai ser pago para o Pelé, para a Xuxa, para você, disse ele, para o Eduardo Suplicy, afirma o petista em entrevista à Rádio Jovem Pan em São Paulo. A primeira versão do projeto foi apresentada pelo então senador em 91 e aprovada pela Câmara e Senado em 2003. Porém, apesar de ter sido sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à época, em janeiro do ano seguinte, a lei nunca foi colocada em prática. Por ironia, pode ser no governo de Jair Bolsonaro, sem partido ainda, que a ideia do petista chega agora mais próximo da realidade. No programa de governo entregue ao Tribunal Superior Eleitoral em 2018, o então candidato a presidente estabeleceu a introdução de mecanismos capazes de criar um sistema de imposto de renda negativa na direção de uma renda mínima universal. Há semanas, o Executivo negocia com o Congresso Nacional o envio do Renda Brasil, programa social que deve substituir o Bolsa Família e ampliar o número de beneficiários. O texto final ainda não foi definido, mas, segundo o ministro Paulo Guedes da Economia, deve abranger 26 milhões de brasileiros ante os 20 milhões atendidos pelo programa criado durante o governo Lula. A proposta deve ser apresentada nas próximas semanas junto ao orçamento da União para 2021. O governo deve editar nos próximos dias um decreto que prorroga pela segunda vez, por mais 60 dias, os prazos dos acordos de redução de salário e suspensão dos contratos de trabalho. A ação é baseada na medida provisória 936, editada em abril para ajudar as empresas a atravessarem a crise na economia gerada pela pandemia. Inicialmente, o prazo máximo dos acordos era de 60 dias para suspensão do contrato de trabalho e de 90 dias para a redução de salário e de jornada, que pode ser de 25%, 50% ou 70%. Pesquisa da Escola Médica da Universidade Harvard, Estados Unidos, concluiu que o potencial de disseminação do coronavírus pelas crianças foi subestimado nos últimos 5 meses da pandemia. Ao contrário do que diferentes estudos concluíram, o trabalho apresenta evidências sólidas de que crianças podem ser muito mais contagiosas do que adultos. O trabalho avaliou 192 indivíduos de 0 a 22 anos, dos quais 49 testaram positivo para a Covid-19. Destes, metade apresentou febre, sintoma que pode ser confundido com alergias e gripes. Ao todo, 53% deles frequentavam a escola. 7h40. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Antônio Galvão Júnior, no Residencial Galo Branco, Rua Estados Unidos, no Vista Verde, e Avenida Engenheiro Francisco José Longo, na área central da cidade. Esses 3 pontos, a velocidade máxima é de 50 km por hora. Também haverá radar móvel hoje na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, onde a velocidade máxima é de 60 km por hora. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com a situação complicada para o motorista que segue em direção a São Paulo. A gente continua com lentidão nesse momento no quilômetro 209, na pista expressa ali na altura de Guarulhos, e pelo menos mais 3 pontos permanecem ainda na pista marginal. Tem lentidão no 219, também no 223 na altura de Guarulhos e no 227 na chegada a São Paulo propriamente dito. Esses pontos todos aí por conta do excesso de veículos nesta manhã. Além disso, a rodovia Presidente Dutra, assim como todas as outras demais rodovias, seguem com tempo nublado, com pistas molhadas nesta manhã de sexta-feira. Rodovia Ailton Senna também continua com lentidão ali na altura de Guarulhos, agora vai do quilômetro 25 até o quilômetro 20 e também do 16 ao 12, já na chegada a São Paulo. Esses 2 pontos aí na rodovia Ailton Senna também por conta do excesso de veículos neste momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto também tem tempo encoberto em toda a extensão, mas o trânsito continua fluindo normalmente. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, seguem com trânsito fluindo bem. Tem tempo nublado, ainda tem pistas molhadas, tem alguns trechos ainda com neblina, e aí o motorista tem que tomar muito cuidado. A rodovia dos Tamoios, nesse momento, que liga São José a Caraguá, é a que tem a situação mais delicada em relação a essa questão do tempo. Tem muita chuva, as pistas estão bastante molhadas,
molhadas, principalmente no trecho de serra, e aí, claro, a visibilidade fica bastante prejudicada, as pistas estão escorregadias, motorista tem que tomar bastante cuidado. Além disso, tem pare e siga no trecho de serra da Tamoios por conta das obras de duplicação das pistas. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, 7h42. Repita. 7h42. Jacareí informou que chegou a 1.639 casos confirmados de Covid-19 no município. São 839 homens e 800 mulheres. Agora o total de mortos em Jacareí por Covid-19 chegou a 110 e os casos recuperados subiu para 1.385. O último boletim epidemiológico divulgado por São José dos Campos aponta um total de 11.135 casos positivos de Covid-19. São 280 óbitos, 4.777 os pacientes recuperados. 4 óbitos ocorreram ontem. 2 mulheres de 72 anos e 85 anos e um homem de 56. Todos com doenças pré-existentes faleceram no hospital municipal. A quarta vítima é um homem de 36 anos sem comorbidades que faleceu no hospital privado. O Sindicato dos Metalúrgicos das 4 cidades onde a Volkswagen tem fábrica no Brasil afirmaram que a empresa apresentou uma proposta para cortar 35% o número de trabalhadores no país. Isso representaria cerca de 5 mil dos 14.700 trabalhadores das fábricas em São Bernardo do Campo, Taubaté, São Carlos, no estado de São Paulo, e São José dos Pinhais, no Paraná. De acordo com os números das entidades, isso incluiria funcionários mensalistas, horistas e até terceirizados. A empresa não comentou a possibilidade das demissões ou informou o excedente de funcionários em suas fábricas. 7h44. Repita. 7h44. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. O aniversário Leroy Merlin é sobre presente. Sobre estar presente quando você precisa de uma mãozinha. Estar ao seu lado quando quer achar o produto que precisa. Estar a um clique de distância com a solução completa para sua casa. O aniversário Leroy Merlin é sobre estar presente todos os dias com as melhores ofertas para você aproveitar. É estar presente onde você estiver. Aniversário 22 anos Leroy Merlin. Sempre presente com você. Leroy Merlin. Rádio Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18 mil BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Jovem Pan. Pensando em móveis planejados? Estilo Movelaria. Eficiência, tecnologia e sofisticação. 5 anos de garantia e entrega garantida. Estilo Movelaria. Conheça nossas lojas. estilomovelaria.com.br. Jovem Pan. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Pro. Se você quer economizar com energia, chame a PS Pro. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Pro? Seja noite, seja dia, chame a PS Pro. E não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, 7h46. Repita. 7h46.
O ajuste fiscal no Estado prevê cortes e isenções do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, em São Paulo. O projeto enviado para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo engloba uma série de ações administrativas para coibir o déficit estimado em 10 bilhões de reais em 2021. O pacote inclui plano de demissão voluntárias a servidores e a venda de imóveis e até a concessão de parques. Sobre o IPVA, o não pagamento do imposto será revisto para deficientes físicos que não tenham carros adaptados à condição. O Estado vai unificar em 4% a alíquota para todos os veículos emplacados no Estado. A Federação de Comércio de São Paulo, FEComércio, defende que não é hora de se votar uma reforma tributária. Segundo a FEComércio, é preciso fazer primeiro a reforma administrativa para conter os gastos com os servidores e, depois disso, abrir caminho para a simplificação dos tributos. Em documento sobre a reforma tributária, a entidade teme o aumento da carga tributária no momento em que o principal foco é garantir o fortalecimento da economia. A hora de organizar a casa antes de fazer mudança no setor tributário, defende a FEComércio. Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal de São Sebastião, na Rua da Praia, no centro, pelo crime de importunação sexual. O indivíduo começou a se masturbar em frente a 3 mulheres que praticavam atividade física próximo ao anfiteatro. Uma das mulheres acionou a GCM, que chegou rapidamente ao local e efetuou a prisão em flagrante. Ele foi levado para a delegacia de polícia, onde permaneceu preso. Conforme o boletim de ocorrência, ao ver as 3 mulheres praticando exercícios físicos, o homem abaixou as calças e começou a se masturbar a uma distância de cerca de 20 metros. Com outros antecedentes criminais, o homem permaneceu preso e a fiança foi arbitrada em R$30 mil. A Europa está enfrentando um crescimento constante dos casos de coronavírus nos últimos dias. É verdade que os números ainda são muito pequenos se comparados aos do Brasil, que seguem em descontrole da situação. O risco de uma segunda grande onda de contaminações na Europa parece iminente, de acordo com os dados oficiais. Dia após dia, países como Espanha, Itália e Alemanha confirmam novos recordes diários de contaminações desde o início do desconfinamento. É isso mesmo, com a maioria dos países europeus ainda em férias de verão, sem aulas nem trabalho em grande parte dos escritórios. O embaixador da Argentina, Daniel Scioli, diz que o governo de Alberto Fernandes quer ser parceiro do Brasil. A declaração foi dada logo após uma reunião de Scioli com o presidente Jair Bolsonaro, realizada no Palácio do Planalto. O embaixador foi ao encontro de Bolsonaro para entregar a chamada carta credencial, um procedimento protocolar que na prática o reconhece como representante diplomático da Argentina no Brasil. É bom relembrar que durante as últimas eleições realizadas no país vizinho no ano passado, Bolsonaro defendeu a reeleição de Maurício Macri e fez reiteradas críticas a Alberto Fernandes. 7h50. Repita. 7h50. Vamos agora às reclamações, participação dos nossos ouvintes através do WhatsApp aqui do Jornal da Manhã, que é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. A gente tem a participação aqui do Felipe, é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele é o Felipe, mora no Jardim Esplanada, e ele diz aqui que gostaria de saber que tipo de medida está sendo tomada a respeito de um muro na Avenida 9 de Julho, que está há semanas isolado de forma precária e com risco de desabar. O Felipe conta também que uma das faixas de rolamento da avenida ficou interditada, piorando consideravelmente o trânsito na região, principalmente nos horários de maior fluxo de veículos. Ele agradece aqui pelo espaço disponibilizado aos cidadãos de São José dos Campos. A gente que agradece pela participação sempre, né, Clemente? E a colaboração também, né? Sem dúvida, isso, importantíssima, porque o Felipe inclusive mandou fotos pra gente, e é uma situação muito complicada. O muro tá todo trincado mesmo. Região central ainda. Exato, né? ali em Julho, frente, né? em frente ao Parque Vicentino Aranha, ali, quase na esquina do Parque Vicentino Aranha, do lado direito de quem segue no sentido da cidade, tá bem feia a situação. Os cones estão atuando, interditaram uma pista, né, da 9 de julho, e essa condição que o Felipe reporta aqui também, na hora de pico, claro, a situação fica mais complicada ainda, e com né? chuva ainda? Pior ainda. Pior ainda. Agora, né? a gente só espera
espera, Felipe, que não aconteça, porque qual é a situação? O que eu vejo ali é uma situação semelhante a um outro muro de um condomínio, se eu não me engano, ali no Urbanova, lembra? Que agora resolveu, parece, né? Não, mas ficou meses ali, porque acho que anos, né? Porque o que acontece? A questão do muro, embora afete quem está na rua ou quem está na calçada, ela é uma questão privada, é do prédio, é do condomínio. Né? Agora, com certeza, cabe à prefeitura, principalmente nesse aspecto aí que o muro corre o risco de cair, de realmente atuar no sentido de agilizar esse processo. Né? O risco é muito grande. Eu fico sempre preocupado e pensando é que quando isso cai nas garras da justiça, a coisa complica. Daí você não pode mexer, né? Exato. Aí está subjúdice, tem que ficar parado aguardando. E aí são anos, anos. Então tá dada a dica aí, né? É isso aí, situação grave, Felipe reportou, obrigado Felipe, e a gente espera também uma solução rápida. A gente tem também, falando em solução, a gente teve uma resposta, né, Clemente? Ontem a gente estava colocando... câmeras do COI em Jacareí. Exatamente, muito o Carlos, bem, que é nosso ouvinte, ele falava de uma situação... no carro dele, na Barão de Jacareí. O cidadão que bateu brigou com ele, enfim, né? Exatamente, e aí ele foi atrás da imagem das câmeras, enfim, a gente tem uma resposta oficial, né, Clemente? Uma não, duas, né? Exato, a primeira é do Samuel... Não, do Wael Mahmoud. Não, Wael Mahmoud. Isso. Que é o presidente da ACI, né? Associação Comercial de Jacareí. Vamos ouvir então. Nós temos cooperação com o COI para ceder as imagens das nossas câmeras. Ao mesmo tempo, nós temos a independência de atender as polícias civil e militar quando precisar, né, em relação às nossas câmeras. Sempre foi feito assim. Qualquer cidadão que ele vai na polícia civil, faz um BO, coloca no local que há uma câmera da associação, a própria Polícia Civil, ela pode requisitar as imagens do momento que aconteceu o evento, né? Exatamente, então é isso aí, Carlos, você tem que fazer o BO se você não fez ainda, até porque a gente recebeu também uma nota oficial aqui da Prefeitura de Jacareí. Isso, exatamente, Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, informando que as imagens são reservadas e sigilosas de uso exclusivo das forças de segurança e de autoridades. Agora, nesse caso é como o Ael falou, feito o boletim de ocorrência ou ordem judicial, aí essas imagens são apresentadas para averiguação. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp, que é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. A Pássaro Marrom anuncia também o lançamento do serviço Marrom Prime, uma modalidade exclusiva e inovadora que o passageiro faz o embarque no ônibus em pontos selecionados na cidade de São José dos Campos, evitando assim o deslocamento até a rodoviária. Ou seja, menos deslocamento e mais segurança. O Marrom Prime estará disponível apenas no aplicativo disponível nas lojas de App Store e Play Store. E o cliente não paga taxa de conveniência e taxa de embarque ao comprar a passagem. Uma outra vantagem do novo serviço é a possibilidade de acompanhar o deslocamento e a chegada do ônibus em tempo real pela função Acompanhar Viagem. E vamos a Brasília, está na hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Mais uma do Supremo, né? Fazendo recomendações sobre sistemas de informações do Poder Executivo. Os três poderes têm sistemas de informação para se protegerem. É a proteção do Estado, serviço de informação. Se algum órgão acha que tem quinta coluna lá dentro, né, gente que na hora que for acionada não vai corresponder, tem que tomar cuidado. O Supremo, por exemplo, né, se alguém mandar aí nessas fake news e tal, alguém manda lá uma ameaça para o Supremo, vou botar uma bomba no Supremo, uma coisa assim, o Supremo mandou investigar, abriu um inquérito para ver quem foi. Né, as ameaças que foram relatadas aí pelo ministro Alexandre de Moraes, né, foram à casa das pessoas, bloquearam as contas das pessoas, impediram que essas pessoas continuassem falando. Né, alguns órgãos de imprensa digital, de jornalismo digital, tiveram a apreensão de seus computadores, impedidos de continuar trabalhando. O Supremo fez isso, mas não quer que o Poder Executivo faça. Se o Poder Executivo fizer algo fora da lei,
né? Bisbilhotagem sem nenhum motivo, tudo bem, tanto que o ministro André Mendonça, quando soube, demitiu o chefe da seção que fez uma lista de pessoas que estavam naquele grupo antifascista, que é um grupo bem totalitário com características fascistas, né? Mas, enfim, a troca de rótulo não muda o conteúdo, né? Tem uma palavra em latim que a palavra que sai não muda o fato. Mas, enfim, eu estou contando isso porque eu participei ontem de 2 horas, eu nem chamaria de debate, de depoimentos. Eu fui convidado, fui honrado por esse convite, o único não jurista nesse encontro, que teve a mediação do presidente de honra, ex-constituinte, ex-ministro-chefe do gabinete civil do presidente Sarney, o Luiz Roberto Ponte, né, da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, participando. Imagina só, eu no meio lá, eu estava lá um estagiário, né, no meio de Modesto Carvalhosa, Ives Gandra Martins, Carlos Thompson Flores e o Dallari, Adilson Dallari, né, 4 dos maiores juristas desse país, para debater por que não está havendo harmonia e equilíbrio entre os poderes brasileiros, o que está acontecendo, né? E acaba todo mundo caindo em cima do Supremo, né? Não é o Supremo instituição, são os integrantes do Supremo, não é sequer o Poder Judiciário, não. São integrantes do Supremo, que a coisa parece que está politizada, é um ativismo judiciário, algo que, na tentativa de compensar uma derrota nas eleições, algo assim, né? Então são interferências incríveis. Chegaram a pedir o telefone celular do presidente da República. Imagina uma coisa dessas. Isso é querer esticar a corda, né? Como disse Ives Gandra, né? E coisa assim, impediram o presidente da República de nomear o diretor da Polícia Federal. Ele foi eleito para governar, para fazer isso, né? Mas foram caçados os eleitores dele em alguns poderes, né? Alterando, anulando pedaços de lei, se metendo lá no Congresso Nacional também. O ministro Fachin queria inventar uma lei sobre abuso de poder religioso. Nesta semana foi derrotado por 6-1 no Tribunal Eleitoral. Mas isso é competência dos nossos legisladores, nos quais votamos neles para dar esses poderes. Eles é que podem fazer as leis em nosso nome, e não o Supremo. O Supremo está lá para interpretar a Constituição, né, e para julgar os casos de foro privilegiado no Supremo. A Suprema Corte dos Estados Unidos lembrou o ex-presidente do Tribunal Federal Regional de Porto Alegre, o desembargador Carlos Thompson Flores, não julga assuntos políticos, não. Porque eu lembro disso aqui em Brasília. Toda hora o Supremo decidia assunto interna corporis, a gente não se mete. Isso é assunto interno da Câmara, interno do Senado, é interno do presidente da República. Imagina que o Supremo chegou a fazer as regras para o julgamento de Dilma. A Constituição diz que quem faz o julgamento é o Senado. O processo todo é lá no Legislativo. O Supremo não tem nada a ver com isso. E fez regras. Então eu queria registrar aqui o resultado do nosso encontro, recomendar no YouTube, na Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, deve estar já esse debate enriquecedor, principalmente para estudantes de direito e aqueles que têm tendência querem entender a Constituição, a política, o equilíbrio dos poderes, né? E o jurista Ives Gandra chegou a dizer que o perigo é esticar a corda até que ela arrebente, né? Aí não é um problema de insegurança jurídica, é insegurança institucional, né? E ele apresentou a esperança de que o novo presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, que é juiz de direito de carreira, se não me engano é o único, os outros são juízes trabalhistas, mais 2 ou 3, o resto é advogado e do Ministério Público, né? E que o Supremo tenha a humildade de recuar nesses avanços que estão desequilibrando a balança dos 3 poderes.
De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Termina aqui o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, desta sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.